Saudações, meus amigos síndicos, síndicas, presidentes de associação. É um prazer estar aqui com vocês e também para todo curioso da área de condomínio, quem quer ser síndico ainda, ou mesmo condômino, vir aqui tirar uma dúvida, a gente está à disposição. Novo episódio, episódio 14 da temporada 1, já estamos chegando no final, só mais um episódio e quem vai fechar é surpresa, vai ser muito bacana quem é que vai fechar aqui, não vou falar, não quero que você dê spoiler, tá? Sim, senhor. Então E vamos hoje conversar com a presença feminina aqui. Finalmente. Finalmente, abrilhantando o programa, entendeu? Eu falei pro Júlio, vamos, entendeu? Eu tô cansado de homem. Mudou? Calma, mas tem filho. Tá? Entendeu? Exatamente. Então eu falei assim, traz uma mulher pra gente dar um toque feminino aqui. Um especialista. Especialista num assunto que muita gente vai ter dúvida aqui. Mas antes, se você tá aí e já começou a nos assistir, não esquece de dar aquele joinha, não esquece de comentar, tirar suas dúvidas aqui com a gente e principalmente também fazer inscrição no canal. Afinal, o canal já chegou a mais de 1.000 inscritos e quanto, Júlio, de visualização? Já tá uns 50 mil? 50 mil, né? Mais de 50 mil. E olha que para a primeira temporada tá excelente, hein, Jair? Sem dúvida. Significa que o pessoal tá gostando da temporada técnica, né? Mas que tem uma hora que precisa terminar, senão a gente não fala de mais nada, né? Sim, mesmo porque a gente tem que mudar os temas também, né? Mudar o direcionamento dos temas, né? Não que a gente não possa voltar. Mas eu vou fazer um spoiler da segunda temporada, Isso, então. que só vem fera aí, só toda fera. da parte de jurídica, né? E aí tem bastante coisa para discutir. Então, eu sou Jaime Roque, sou do Vale Síndico, estou aqui com meu amigo de fé, meu irmão camarada aqui, José Júlio Pereira, da Atende. E aí, novidade da Atende, Júlio? A Atende tá mandando bala. Já lembra que eu falei que a gente ia chegar em estar em todo o Brasil? Estamos em todo o Brasil, tivemos aí a Feira Internacional de Segurança e pessoas da América do Sul já estão querendo abrir a Atende lá. Então, já estamos começando a planejar nossa expansão internacional, que vai ser joia. Isso aí. Aí nós vamos começar a fazer aqui o ValeCast em espanhol. Aí, vou ter que pegar outra pessoa, porque o Jaime é um zero esquerda. Assim. A gente fala em portunhol. Fala em portunhol? Em portunhol eles entendem, né? Eles entendem. Né? Quero falar também um pouquinho da Ortecom, que ajuda aqui no patrocínio aqui, que por acaso sou o proprietário. Né? Então, a gente está aqui sempre para apoiar o síndico, a Ortecom e Atende. Bom, então vamos lá. Hoje, ela é formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que não é nada fácil, pós-graduada em Gerenciamento de Empreendimentos pela Universidade Mackenzie, e Engenharia Condominial, que também não é nada fácil. Há 20 anos trabalhando diretamente com condomínios, possui 60 ou mais projetos e obras realizadas na área condominial. Super experiente, líder da AAB Arquitetura para Condomínio, atua em conjunto com uma equipe mista de arquitetos e engenheiros promovendo soluções para a atualização e valorização dos condomínios. Nada mais, nada menos que a arquiteta que veio gentilmente de São Paulo para nos dar uma aula aqui hoje, Georgia Gadeia. Isso mesmo. Obrigada pelo convite. Só vou fazer uma correçãozinha, que na verdade, eu sou pós-graduada no Mackenzie, em engenharia em curso de gestão de obras. E atualmente eu estou fazendo curso de engenharia condominial, pós-graduação pelo IDD. Eu ainda estou cursando já com colegas, engenheiros, síndicos, tá? Um curso só de engenharia condominial. Muito bem, olha, Muito bom, especialistas se especializando ainda mais. Parabéns. Obrigada. Depois você deixa o contato aqui para quem quiser conversar com você. O Instagram. AAB_arquitetura_. Mas eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui, por ser uma temporada técnica. Eu acho que é muito importante a gente passar essas informações para os síndicos, porque condomínio é um organismo super complexo e o síndico ele tem assim, uma carga de demandas diferentes, assim, enormes, de responsabilidade que às vezes nem eles sabem que eles têm.
quero apresentar também o simpático, o Júlio já estava voltando aqui, o simpático e o César, o macaco mais inteligente do mais universo. Inteligente, que faz perguntas para esclarecer, para deixar as coisas mais diretas e simples. E o nosso síndico simpático, que ele acha tudo fácil, que ele faz tudo, né? Ele voa, ele mergulha, ele nada, ele faz de tudo. Canta, é um pato, né? Mas não faz nada bem. E é o nosso simpático, né? A gente sempre fala, simpáticos, aprendam com os especialistas, utilizem os serviços profissionais dos especialistas, que você não vai ter problema. Não tem espaço mais para síndico que não, por mais que ele seja orgânico, que não ser profissional, Não, né? Bom, vamos começar então com o assunto. Hoje a gente vai falar, olha só, gente, modernização de área térrea, a famosa fachada, né? Acessibilidade e segurança da área condominial. Isso é um assunto que vai dar pano para manga, mas vamos lá. Vamos começar então. Primeiramente, e outra, reforma de retrofit também. Isso. Primeiramente, vamos começar o seguinte. Quais são as principais adequações de acessibilidade que devo considerar na modernização da fachada térrea do meu condomínio, além das rampas? Tem um monte, deve ter, né? Tem. Então, vamos lá. Quando a gente começa a atuar em um condomínio, a gente fala em reforma e retrofit, é um condomínio já existente, tá? Então, o condomínio, quando chega até nós, ele busca adequações. Seja adequação para uma lei, seja uma adequação por um uso, ou adequação por uma tecnologia. Então, a gente começa a atuar no condomínio fazendo todo um estudo geral do condomínio, até de população, aquela comunidade, como que ela funciona dentro do condomínio, para a gente poder ali levar as soluções. E uma delas, quando a gente fala em que, assim, 80% da demanda do escritório, ou seja, da demanda de reformas de retrofit de condomínios hoje, é a adequação da fachada térrea. O que é a fachada térrea? A fachada térrea é aquela portaria, é o acesso do condomínio, seja de pedestres, veículos, a área que o condomínio está recebendo as pessoas. Então, é a fachada térrea do prédio. Qual que é a primeira necessidade que hoje os prédios eles estão precisando? Segurança, acessibilidade e a adequação dos usos, principalmente depois de uma pandemia, que a gente percebe que num período de 10 anos de mudança de uso e costumes, a gente reduziu para 2 anos de pandemia. Então, a gente consegue ver muito mais palpável, a mudança do comportamento e aí entre as necessidades. Acessibilidade, o que é? É lei. Hoje em dia, a gente está com uma população, não sei se vocês sabem, 30% da população brasileira tem necessidades especiais para se locomover. Nossa, que surpresa, não sabia. Vocês acreditam nisso? É muita coisa. É muita gente mesmo. E aí a gente faz vários estudos. Nós, como empresários... Mas isso tem a ver com envelhecimento? Tem a ver com envelhecimento. Que é natural, né? Conforme a população vai ficando mais velha, precisa estar mais adaptada. Exatamente, demanda. Mas é que assim, a acessibilidade hoje, apesar de um dos símbolos da acessibilidade ser um cadeirante, mas a acessibilidade não é só o cadeirante. Ele é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, então pode ser um idoso, pode ser uma pessoa que esteja com dificuldade de locomoção temporária. Eu posso virar meu pé ali na rua. E eu tô quebrada. E engessar o meu pé, tô com uma dificuldade de locomoção temporária. Pode ser uma pessoa que já tem de nascença, alguma condição especial também. Então, a gente tem uma gama muito grande. E quando a gente fala de condomínio, a gente também fala muito da população idosa, mães com carrinhos de bebê, né? E eu não sei se vocês sabem, a população de gêmeos aumentou bastante. Não, isso é uma surpresa. Verdade. Isso é porque do tratamento de fertilidade? Acho que vem muito disso também. Só. É curioso. Só que assim, pensa uma mãe andando com um carrinho de gêmeos. Um peso, né? O peso, o tamanho, a disposição daquilo. Então... Tem norma específica, né? Não de número, mas sim. Assim, por exemplo, que carrinho de bebê, 90% hoje que você vê é aquele simples. Mas eu já vi duplo, triplo. Sim. Tem as famílias que têm crianças com diferença de idade mas vão muito juntos. próximas. Então, você tem um carrinho que é mais para o recém-nascido e junto vai o irmão que tem 2 anos. Então, você tem essa composição. E o condomínio é isso. Ele é formado por pessoas
diferentes e que têm necessidades diferentes. Então, eu tenho o idoso no condomínio e eu tenho a jovem família no condomínio. E tem uma pessoa que, de repente, pode precisar de ser um cadeirante e uma pessoa que pode se tornar dependente de uma condição especial momentânea. Mal começou. E o simpático já vai aparecer. Ah, vai dar palpite já. Sem dúvida nenhuma. O simpático, ele tem no condomínio dele, ele disse que aconteceu o seguinte. Ele foi notificado pelo poder público a fazer adequações, já que o condomínio tem um certo tempo, foi convidado a fazer adequações, convidado no bom sentido, né? Na verdade, foi intimado a fazer essas notificações. Como pode ser o procedimento dele? Ele perguntou, se não for possível, como que resolver essa situação? Assim, o que eu recomendo logo de cara, antes o síndico ele já se preocupar com isso antes de ser intimado. Tá, eu acho que assim, é uma preocupação constante do síndico. É porque alguém vai denunciar, na verdade. Exatamente. Não existe. Entrou um cadeirante, ele vai denunciar porque ele não está atendendo às necessidades dele. Tem diversas situações. Não existe uma fiscalização ativa ainda no Brasil, e assim, um fiscal que vai andando nas ruas, esse condomínio tem, esse condomínio não tem, não existe. Então, a fiscalização ela é feita sob denúncia. E aí, a denúncia ela pode vir de qualquer pessoa. Seja uma pessoa que simplesmente não foi com a cara de você, síndico, e a gente sabe que no mundo condominial tem normal, muito isso. Né? Isso acontece. Exato. E tem a pessoa que necessita daquela questão. Eu já tive casos de condomínio que uma cadeirante comprou um apartamento em um condomínio antigo que não tinha acessibilidade nenhuma. Ela pediu para o condomínio se atualizar nas leis. O condomínio falou, olha, me desculpa, você comprou o apartamento aqui porque você quis. Você, na hora que você comprou o imóvel, você tinha que ter visto as suas necessidades. Praticamente é um problema seu. O simpático está colocando a cabeça entre as pernas ali, o Júlio, porque ele disse isso pro condomínio. E aí... Foi ele. E aí ela acabou entrando com uma ação, denunciando o condomínio, entrando com uma ação de o condomínio ele é obrigado sim a se adequar. Tem até prazo, né? Exato. Então, assim, aí depende de casos e casos, aí depende de juiz, depende dos peritos para fazer essa análise toda. Mas, assim, o que eu recomendo pros síndicos, que, assim, nenhum síndico quer ter esse problema, né? Então, assim, já começa antes, já olha o seu condomínio e fecha os olhos e, assim, como que é a experiência de um morador ou de uma pessoa que vai usar o condomínio, que vai entrar naquele condomínio ao entrar. Então, assim, quando eu entro, eu tenho que subir escada, eu consigo ter rampa, o meu interfone, o meu intercomunicador está na altura adequada, que muitas vezes as soluções que a gente fala rampa, não necessariamente essa é a solução ou só essa é a solução. Tem soluções muito mais simples. Um simples intercomunicador estar numa altura adequada. Já que você vai instalar, instala certo. O corrimão, às vezes me dói em ver condomínio colocando corrimão, gastando dinheiro para colocar um corrimão novo, fora da norma. Já que vai gastar o dinheiro para colocar o corrimão, coloca da forma correta. Porque a acessibilidade é tudo, não é só a rampa. Mas às vezes pode ser possível que aquela obra não possa ser realizada porque não tem uma viabilidade técnica para isso. Uhum. Mesmo assim, no caso que eu vi em questão, o poder público não levou muito isso em consideração. Como é que você lidaria com isso? Existe uma lenda urbana de que os condomínios que foram construídos anterior à lei não precisam se adequar. É lenda. Mentira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todos os condomínios precisam se adequar. A gente tem o direito de ir e vir das pessoas. É só uma pergunta, se não tem viabilidade técnica de rampa, por exemplo, não tem área, tem que colocar um elevador. Uma plataforma. Existem elevatória. Diversas soluções, mas aí o que acontece? O síndico ele precisa contratar, seja um engenheiro, seja um arquiteto especialista em acessibilidade, que essa pessoa fará o estudo do que é possível ou não. Com esse trabalho, com esse projeto, com esse relatório, aí sim o síndico vai poder fazer um planejamento de acessibilidade do condomínio. E aí ele vai ter um documento técnico, porque se alguém efetivamente, pode ser que não consiga colocar uma plataforma, pode ser que não consiga colocar uma rampa.
Pode ser. Mas ele tem um técnico falando isso e comprovando isso. Mas, de qualquer forma, ele vai ter que dar uma solução para a pessoa, né? Não, Ele não, teoricamente, não tem porque não dá pra fazer. Não existe isso, né? Ou existe? Deve ser São raríssimo. raros, tem casos muito pontuais que existe essa, isso é inexequível, tá? Mas são casos pontuais, porém precisa ser comprovado tecnicamente. Não é, não existe, não dá. Não dá, não existe, tentamos fazer. E aí o que eu digo é o seguinte, tudo bem, então ele tem uma escada, supondo, no caso, não dá para colocar rampa e, em última instância, não dá para colocar uma plataforma. É muito difícil não conseguir colocar uma plataforma. Mas não dá. Só que eu tenho escada. Essa escada, ela tá com o corrimão correto? Essa escada tá na altura de degrau, largura e altura correta? Tudo isso tá na norma, tá na lei. Essa escada tem código em braille, para quem tem deficiência. Quem tem visual? deficiência é obrigado a colocar aquelas faixas novas que estão na calçada, dentro do condomínio, para o cara seguir. Tem, é obrigado. Não necessariamente no todo o Mas condomínio. como assim, desculpa a ignorância, mas a faixas... Faixa é uma espécie piso de... tátil. Oi? Piso tátil. Piso O tátil. piso tátil. Ué, por quê? Ele vai descalço? Não, Entendi. Não, é para quem tem Desculpa, dificuldade de visual. visual. Então Ah, é tá. para Boa, orientar. entendi. Exato. Entendi. Só que assim, Mas você... tem algum nível de visão ainda. Não, Não. tem a pessoa que tem algum nível de visão, mas ela também se utiliza desse caminho orientativo. E também tem a pessoa que tem 100% a perda de visão e ela utiliza esse caminho orientativo. Esse eu tenho sim. visto muito pouco. Eu confesso para você que eu vou em muitos condomínios. Não é em todas, não são em todas as áreas. Aí a gente tem a BNT, né? a 9050, que ela explica como é que tem que fazer. Aí também depende de condomínio, tem o residencial e tem o comercial. O comercial, ele é um pouco, como que ele atende um público maior, as regras para ele são mais criteriosas, e aí você consegue implantar. Tem que ter. Inclusive, essa lei foi atualizada esse ano, 2024. No início do ano foi atualizada a parte de instalação de piso tátil. Precisa ter. E o que eu falei, recapitulando só um pouquinho no início, quando eu falei 30% da população precisa de uma condição especial, exato, para um auxílio para a locomoção. Quando você entra num prédio comercial, você está vendendo aquelas salas, aqueles escritórios, de repente você derruba a vocação de ser um prédio comercial voltado para consultórios médicos, tá? Porque não tem acessibilidade. Quer dizer, 30% do público do seu inquilino ou do proprietário que ali vai ter um consultório não consegue acessar. O que eu vejo muito em condomínio Entendeu? também é problema com a vaga de deficiente. Então tem condomínio que só tem as vagas propriamente dos moradores, não tem nenhuma vaga, por exemplo, que possa ter transformado de carga-descarga ou de visitante dentro do condomínio, mas a lei prevê que tem que ter vagas para deficiente. Como adaptar isso? É possível? Sempre é possível ou nem sempre é possível? Nem sempre é possível, tá? Mas é uma questão até obrigatória. A lei, ela pede isso, sim, é obrigatório. E aí o condomínio é aquilo, ele tem que fazer o máximo possível até um impeditivo estrutural. Né? Mas tem que ser feito. Então, de repente, eu não consegui atender o total daquela vaga, o tamanho daquela vaga, o espaço que tem do lado, mas eu fiz o máximo possível para atender um cadeirante, então, ou uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Então, assim, em síntese, o condomínio ele tem a obrigação de atender todos os critérios, até que uma barreira estrutural impeça. Só que ele tem que comprovar, ele não pode chegar nesse momento, largar tudo e falar assim, olha, tá vendo, não dá para fazer, então eu não faço nada. Não, eu tenho que fazer tudo, até chegar nesse limite. Então, é isso que é muito interessante a gente colocar esse conceito para os síndicos, porque não é só soluções pontuais. Sabe aquele desnivelzinho entre a área interna e externa de 5 centímetros, 3 centímetros? Aquilo é uma barreira. É uma montanha para ele, né? O que é uma barreira. E que, de repente, fazer uma inclinação ali, simples, barato. Né? Tem condomínio que o resolve. Eu conheço condomínio que o bloco do apartamento é um lance de escada assim, que vai chegar. O condomínio tem que criar algum tipo de acessibilidade que o cara não precisa subir escada degrau por degrau lá, né? Entendeu? Por isso que a adequação
Não, e por isso que a adequação e a adaptação dos condomínios antigos é muito mais criteriosa, porque é caso a caso. É diferente de uma construção de condomínio novo. Construção de condomínio novo, você tem que atender 100% à norma, 100% à lei. Então, você tem um papel em branco, literalmente, quando a gente está falando de projeto, um papel em branco, e ali você começa a criar, atendendo todos aqueles requisitos. Num condomínio, numa reforma, num retrofit, o condomínio já é existente. Então, a gente, além das questões técnicas, a gente tem fator humano ali que está coabitando todo mundo junto. Então, você tem que olhar critério por critério, condomínio por condomínio, para ver o que dá para ser feito para atender a lei. Mas precisa. E o interessante, que eu acho que assim, a boa notícia que eu dou para os meus síndicos e tudo mais, é o seguinte. Não existe um prazo que a lei dá para você fazer a adequação. Tá? Então, assim, não é que você tem que fazer a adequação em 1 ano. A partir do momento que se você antecipa aquela autuação, se você já se antecipa, você pode fazer um planejamento de acessibilidade no condomínio. Um plano diretor de implantação de soluções de acessibilidade naquele condomínio. Mas isso é desde que não cause problema para algum morador proprietário, que já esteja com a necessidade. Se houver a necessidade dele e estiver atrapalhando o dia a dia dele, já não aplica isso, aplica? Aí ele pode... Não, aplica, mas aí cabe ao síndico e aquela gestão, o conselho, na hora de ver quais são as medidas, elencar as prioridades. E se eu tenho já um morador do meu condomínio que ele já necessita, eu coloco as soluções que vão atendê-lo como prioridade. Então, é aí que tá. Entende? Aí você tem essa gestão. Diretor, eu vou fazer em 3 anos, mas já tem uma pessoa que está precisando. Aí é onde ele ingressa da justiça e faz a obrigação de fazer naquele momento. Mas a grande maioria dos síndicos, principalmente aqueles que ainda não têm o equilíbrio das contas, o que acontece? Ele posterga, ele tenta não encarar os riscos, quer dizer, ele tem tanta coisa para resolver que ele olha isso como, vamos dizer assim, última instância. Só que aí o que acontece é o seguinte: por não ter estratégia correta no condomínio, ele deixa para ir, igual eu brinco aqui, de ir no supermercado com fome. O que significa ir com fome? É quando ele já tem uma notificação que ele precisa resolver. Aí ele tenta resolver o mais rápido possível. Daí você já deve enfrentar esse tipo de coisa. Nossa, que caro mexer nisso, quer dizer... Porque ele está com um fator urgente, Porque ele está com um fator urgente, tudo que você faz com urgência, sem pensar, como todo, gera isso. Então, aqui um dos motivos que nos levou a fazer esse fórum de especialistas foi exatamente para o simpático não empurrar com a barriga e fazer um plano estratégico do condomínio que enderece cada coisa. Um dos tópicos que a gente discute aqui sobre a questão da tecnologia é que, às vezes, o condomínio, por conservadorismo, está gastando muito dinheiro, desperdiçando dinheiro com mão de obra adicional, com modelo antigo de portaria e por aí vai, e não tem, não consegue liberar recursos para fazer o que é certo para o futuro. Né? Isso é um grande desafio. E nessa questão dos custos, quais são os custos médios das obras de acessibilidade? Quer dizer, quanto custa? Existe uma faixa, mais ou menos, para orientar os síndicos, para que eles esperem, porque eles saibam o custo disso? Quer dizer, isso, né? Como que eu posso me preparar para esses custos? Exatamente. Eu preciso ter uma margem. Exatamente. Eu não sou advogada, mas eu vou falar, depende. Olha aí, pessoal. Temporada 2, aguarde. Vai ter muito depende. Vai ter. Mas é assim, essa é a pergunta de 1 milhão. Todo mundo, quando você vai em um condomínio, faz a primeira visita, o síndico pergunta, quanto que eu vou gastar? E aí eu falo, bom... Sem um projeto é difícil. Não tenho como... Qualquer número que eu te diga agora é uma bola que eu vou pegar e dar um chute. E você vai se pegar nesse número como se aquele número fosse uma verdade absoluta. Então, depois, na hora de implantar aquilo, se não chegar nesse número, você vai vir cobrar de mim. Mesmo porque você não sabe as soluções que vão ter que ser aplicadas e cada um vai ter uma, né? Cada um vai ter uma. Então, de novo, o que eu oriento, e eu bato muito nessa tecla. Faça um projeto de acessibilidade do condomínio. A partir do momento que você assinar este contrato, aquele plano de acessibilidade já começou a entrar em vigor. Então, se você tiver uma denúncia
nesse momento, você já pode chegar e falar assim, olha, a gente já está em andamento com a implantação do plano. Contratamos e estamos estudando a solução. Então, aí a justiça já não pode, o poder público já não pode falar porque você já está adequando. Entendeu? Então, você já está nesse momento. Então, você já se adiantou ao fiscal. E aí vem no projeto todas as soluções e aí você consegue implantar. Então, você vai falar o seguinte, no meu planejamento mensal, a gente tem uma verba de X mil reais por mês. Então, aonde que a gente começa a andar? De repente, tirando aqueles 5 centímetros, tá? Então, são soluções simples. Não custa caro. Tirar aqueles 5 centímetros. Só que você, síndico, que não tem a obrigação de saber a norma. Você sabe que ela existe e que você tem que implantar, mas você não tem... Mas não consegue nem enxergar. Exatamente, você não consegue enxergar. Ele há anos, já se acostumou. E como ele não vive esse problema de acessibilidade, quando não vive, passa batido. Exatamente. Então, e acha um absurdo ter que arrumar aquilo. Acha que é picuinha, né? Mas anda. Exato. Eu tive... Tem um tempinho para contar uma história. Claro. Eu tinha 20 anos, eu era estagiária da Cinemark, tá? Rede de cinemas. E a Cinemark era bem na época, quando entrou a lei, ela teve que, em um ano, adequar todos os cinemas de São Paulo, e eram 33 unidades na época, a norma de acessibilidade. E aquilo lá foi, assim, no escritório, uma importância absurda, tá? Absurda não, mas uma importância, assim, sabe? E todo mundo foi. A Cinemark teve que pedir dinheiro internacional, investimento, porque todos os cinemas iam entrar em obra meio que ao mesmo tempo. Então, receita ia cair. Aquela história toda de que multinacional, quem vive esse mundo sabe como é que é. E perfeito, fizemos todas as obras, tudo mais. E aí chegou... E a lei, a norma, quem for ler a norma, ela fala em centímetros, tá? Então, 2 centímetros ela pega a norma. Então, chegou na hora de fazer a vistoria, o pessoal da CPA, que é da Prefeitura de São Paulo, foi fazer a vistoria, e eu lá com meus 20 anos, completamente imatura, tecnicamente imatura também, eles começaram a medir trena com 1 centímetro de diferença, 2 centímetros de diferença. Quem faz obra no dia a dia de obra sabe que para mão de obra, 1 centímetro, 2 centímetros de diferença não é nada. Coloca todo mundo na média e tá tudo certo. E aí eu devo ter feito uma cara assim... De que planeta que esses caras... Sabe? E viram fazendo isso. Aí a presidente da CPA, ela falou, mocinha, vem cá. Vamos dar uma voltinha no cinema? Só que assim, e abriu uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. E aí eu fui andando atrás dela na cadeira de rodas. Ah, ela foi andando na cadeira? Ela andando na cadeira de rodas, que ela é cadeirante, e eu tava na cadeira de rodas também, junto com ela, né? E aí eu vi que aqueles 2 centímetros, a barra, em vez de estar na altura certa, 2 centímetros acima, é o suficiente para você não conseguir se apoiar para poder usar o vaso sanitário. E aí eu vi que a importância da norma e da ergonomia. Existe uma matéria na arquitetura, na engenharia, que é a ergonomia, que são cientistas, né, que estudam aquilo e tudo mais, e que eles não estudam à toa. Tem um porquê. E ali eu vi para nós que não temos uma dificuldade de locomoção hoje, a gente não tem essa visão. Mas se colocar no lugar do outro, é importante. Eu também tive um condomínio e eles tinham contratado a gente para fazer um planejamento de acessibilidade também no condomínio inteiro, porque eles tinham, no caso, 3 cadeirantes no condomínio e precisavam se atender aquilo. Só que os cadeirantes, aí a gente vendo toda a rota, né, que a gente fala, uma rota de acessibilidade desde a rua até a entrada no apartamento deles, que é o mínimo que a gente tem que garantir, que é o direito dele entrar e sair do apartamento dele. Eles chegaram, só que a porta do elevador, a porta aquelas antigas de madeira de abrir pesada, eles horizontal, não têm força. Vertical. Exato, eles não têm força. E aí a cadeirante falando em uma assembleia, falando, gente, às vezes eu choro porque eu tô querendo entrar no meu apartamento. Às vezes eu tô apertada com vontade de fazer xixi. E eu não consigo entrar. Então, você sabe que isso daí, na verdade, além de dar um problema para o condomínio na questão de ter que fazer as obras de acessibilidade, eu acho que também tem uma multa para isso. Uhum. Para quem que está sendo prejudicado, ele pode solicitar danos morais. Deixa eu fazer só um comentário, né? O episódio número 2
da primeira temporada, a gente falou bem sobre consultoria de elevador e eu me lembro bem sobre essa questão de portas horizontais. Né? Deve ter, no mercado brasileiro, em torno de 40 a 50 mil portas horizontais. E que eu saiba, não tem nenhuma lei obrigando a fazer modernização de elevador para trocar as portas horizontais para aquelas transversais. Então, que o cadeirante, como é que ele entra num elevador com porta... Você tem uma lei. Não, tem a lei que não pode lançar novos, mas obrigar a corrigir a lei de acessibilidade. A lei de acessibilidade, então, agora obriga... Você tem que solucionar isso. Não, mas a única forma de solucionar é fazer uma modernização do elevador. Sim. Ou, então ou automatizar a porta. E aí um braço mecânico, talvez, que eu nunca abrindo essa porta. Eu confesso para você que eu tenho experiência bastante com elevador, eu nunca vi um braço abrindo essa porta. Mas o certo seria trocar todas as portas para aquelas portas Lean. Isso não é teu foco, né? Teu foco é na fachada. Não, meu foco ele entra nessas soluções, a gente aponta quais são as barreiras, né? Então, de novo, naquele plano de implantação, a gente faz uma rota de acessibilidade que a gente tem que garantir que o... Mas até dentro do elevador? Até dentro do elevador. O elevador, aquele braille que a gente tem no painel é um item da acessibilidade. Como é que você está resolvendo essa questão? Tem que ter uma barra também para segurar, né? Exato, você tem toda uma... Mas como é que você está resolvendo a questão do elevador no e tem que sugerir a troca das portas, exatamente, a modernização. Você aí entra num quesito da sorte, que as pessoas... Se não se fiscaliza ainda. As pessoas normalmente tendem a não reclamar. Aí está com algum parente que acaba... abrindo, segurando a porta do elevador, empurrando a cadeira de roda nos obstáculos que tem. Então, eles acabam se safando nisso. Mas quando pega um morador que realmente ele mora sozinho no apartamento e depende dele para fazer a parte diária... E ele não tem liberdade em ir e pega. Então, olha no caso desse condomínio. O que aconteceu com aquela moradora? Que é todo dia, essa moradora ela entra e sai todo dia. Quando ela chega, o porteiro tem que sair da portaria, aí vamos lá, tudo que isso significa, exatamente, tudo isso que isso significa. Quem for entrar fica esperando ali no escuro. Ele tem que ir até o subsolo, abre a porta para elas, acompanha ela até o apartamento dela. Olha, eu falo uma coisa para você. Nossa. O síndico tem culpa? Claro. Mas o condômino também, cara. Porque o condômino sabe da dificuldade dessa pessoa. E o condômino devia se indignar com isso, mas ele não é. Porque não é ele, né? Então, aí que tá. Então, imagina os vizinhos se for da família vendo dele, aquilo. ele vai se indignar. Aí sim. Exato. E aí você se coloca no lugar desse morador, né? Dessa pessoa. Não consegue entrar, ela depende de falar, outras para entrar. Então, às vezes, aquele porteiro tá ocupado. Eu espero que esse episódio traga uma sensibilidade para quem não fez ainda, para entender esse problema. Uma empatia. E é triste, porque a gente que vai em assembleia, essa discussão está na assembleia, onde de repente eles votam em outra prioridade e aquela eles não votam no parquinho. Não é isso, voto, sabe, em outra coisa que você fala, gente, se coloca um pouco no lugar daquela pessoa, porque assim, numa solução de elevador, é caro. Essa não é uma solução econômica. Né, nessa troca. Então, o condomínio ele precisa se organizar. Ele ficar idoso, envelhecer, aí ficar numa posição de depender da acessibilidade. E aí? Um outro caso... Imagina, mesmo que o cara tenha muito dinheiro já e que consiga ter uma cadeira de rodas automatizada, como é que ele entra no elevador com uma porta horizontal? Vertical. É impossível. Ele vai ter que ter alguém para ajudá-lo. Aí já pegou. Chama o porteiro sai do desvio de função. Naquele momento, tem pessoas precisando entrar no condomínio com agilidade. Aí entra a questão de segurança. Aí você já deixa vulnerável o condomínio. Aí, os moradores, aqueles que olham para o seu umbigo, vão querer entrar e sair no condomínio e vão falar, cadê o porteiro? O porteiro não tá, e aí começa a reclamação. E aí começa até a falar mal do coitado do porteiro que de repente saiu de lá para poder ajudar o outro morador. Quer dizer, olha o que você causa. E o correto mesmo, o porteiro não pode sair da portaria.
né? Então, é uma questão muito complicada. Quando você... Não, desculpa, termina. Não, é uma questão muito complicada e que eu acho que o condomínio, o síndico, ele tem que encarar de frente isso, no sentido de planejamento. Então, ele vai lá e ele mostra isso para todos, seja todos os externos ou todos os internos moradores, tal, e fala, o condomínio está com esse planejamento. Não dá para trocar a porta do elevador agora, não dá. Mas a gente está fazendo essas ações e vamos se programar financeiramente para, de repente, a gente trocar a porta do elevador e já entrar numa modernização geral de elevador. Isso aí que você está falando... Está programado isso. Isso que você está falando, desde que não exista já alguém independente desse tipo de acessibilidade. Se existiu a acessibilidade... Aí... Se esse alguém denunciar... Aí... Não, mas independente, é assim... É que aí a pessoa não denuncia porque pensa nos colegas, vamos dizer, na convivência, não quer ser antipático, acaba e se sente culpado, mas está errado. Tem que falar, porque se não falar não vai mudar. Naquele condomínio que eu tinha dito, até que o Patolino, que foi o síndico que falou o problema simpático. E o Patolino falou no condomínio. Aliás, é o Patolino Ninja, né? É o Patolino Ninja. Ele se sente, ele resolve tudo. Ele diz que o condomínio morre se ele não estiver lá. Exatamente. Por então isso que faltou o porteiro presencial tradicional, ele pega na portaria, dá problema na bomba, ele sai lá desmontando, cai a energia do condomínio, ele vai lá com a chavinha. Não tem nenhuma norma, nenhuma formação, mas vai lá. Mas ele sabe tudo. E agora com a inteligência artificial, então ele está empoderado. O Júlio, o chat GPT, então, ele manda cada mensagem que parece um poeta. Exato. O Júlio, o grande problema que eu vejo nessa história toda é a política. Política? Por que ele não faz muitas vezes? Porque eles, como diz o próprio grupo, é um grupo minoritário. E a maioria do condomínio, dos condôminos, eles não querem aumento na taxa ou querem que destine a verba deles em o que vai trazer benefício para eles. Isso daí, teoricamente, qual é o benefício que traz diretamente para um condomínio que não tem problema de acessibilidade? Nenhum. Valorização, hein? Então, esse é um ponto que a gente fala disso. Entra um quesito de valorização. Mas eles não entendem isso. Você sabe, do ponto de vista de consciência, sim, para quem precisa, valoriza. Mas, no geral, o brasileiro ainda está pouco consciente das questões de responsabilidade social. Eu falo muito aqui, inclusive tem um desafio aí, de se preparar para as mudanças tecnológicas que tem. Você com certeza já fez muito projeto de portaria e provavelmente você está acompanhando que a tendência das construções a portaria já vinha adaptada para outras modernidades, como a portaria remota. Você chegou a fazer alguma adaptação dessa ou todas as suas portarias são mais para presencial tradicional hoje? Não, uma grande demanda do escritório também é essa adaptação para a portaria remota. Tem alguns condomínios, né? A gente fala que tem algum perfil de condomínio que é tendência, não vai ter como fugir para a portaria remota. E só que ele tem que ter toda essa adaptação de tecnologias para isso funcionar direito. Então, famosa clausura ou muito mais que isso? Muito mais que isso. Acho que a clausura é um item imprescindível da portaria. E que não é só da remota, é da física também. A portaria... Tradicional presencial. Aliás, o condomínio vai preferir que faça um retrofit da portaria dele, que transforme a fachada, fique mais bonito a portaria dele, do que fazer acessibilidade. Ou o retrofit da academia, ou o retrofit vai contratar o arquiteto para fazer isso. Então, mas o que mais, além da que está no escopo de portaria? Armários inteligentes, por exemplo? Sim. Aí, quando a gente fala de portaria remota, aí a gente começa a falar de mudança do uso e costumes das pessoas. Desde adaptação à tecnologia, tá? E aí, o Covid, a pandemia, ela veio muito agregar isso, né? Das pessoas se adequarem à tecnologia. Então, a gente tem que fazer essa adaptação do espaço físico para a tecnologia e para o remoto. Então, ninguém quer uma portaria, a entrada do seu condomínio cheia de puxadinho. Com dolete externo e tal, para passar. Então, tem que ficar bonito. Tem que ficar bonito e funcional. Então,
bonito, funcional, e a gente tem toda uma visão holística dessa entrada. A partir do momento que eu estou entrando com uma reforma, eu sou obrigada a fazer a acessibilidade. Não tem discussão. Eu tenho 3 leis federais que me baseiam nisso. Não existe nada mais assim, superior a uma lei. Quando você moderniza o piso, o térreo... Eu já entro com acessibilidade. Então, assim, o projeto de reforma e retrofit de uma fachada térrea é o combo completo. E aí a gente tem soluções de clausura, aí tem clausura moradores, clausura fornecedores, clausura entrega, aí tem condomínio que eles querem receber, eles querem que o morador não tenha o contato visual com o fornecedor. Então tem condomínio que já me pediu não ter mais o passa-pizza, o passa-objeto direto entre o fornecedor e o morador e obrigatoriamente o fornecedor colocar num armário inteligente. E aí a gente vem com armários inteligentes, climatizados, armários inteligentes com vários tipos de tecnologia. E aí começa a demandar das pessoas também se adequarem a esse costume. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Tem que ter... Onde você olha hoje, no metrô, no supermercado, esses dias eu vi numa loja de roupas para fazer devoluções, só armário inteligente. É incrível como cresceu essa prática. E agora já estão demandando nas reformas espaço para armário inteligente. Antigamente, que legal. 2 anos atrás, éramos nós que apresentávamos as soluções de armário inteligente para os nossos clientes. Hoje já é um requisito deles. Eles já vêm com a listinha. Olha, a gente quer reformar a nossa fachada térrea e assim, a gente precisa de clausura, armário inteligente. Então, quer dizer, é um conceito que o mercado já absorveu. Óbvio que tem algumas exceções, mas assim, já está instituído porque funciona. Porque é uma solução que tem. Então, você tem, de repente, aquela solução também, porque os serviços de entrega já não tem mais horário marcado. Exatamente. Né? Então, estão entregando meia-noite, eles estão entregando. E... se o porteiro sei lá na frente, está vulnerável, né? Então, tem que ter o armário. Tanto na portaria presencial quanto na remota, você, às vezes, não consegue ter o recebimento 24 horas. Tem muito remista ainda, né? Tem portarias que eles estão fazendo, migrando e tal, então eles deixam muita gente acha isso que você falou, que armário inteligente é só se você tiver portaria remota, mas não. Não, mas tem essa demanda agora de portarias presenciais com locker. Tá? Porque também não faz parte da atribuição do porteiro receber encomendas. Muita gente acha que faz, Exato. mas eu concordo não 100% faz. contigo. O porteiro não devia sair da guarita de jeito nenhum. Não. Aliás, ele é vulnerável de qualquer jeito, porque ele tem uma hora que ele entra, ele sai, fica ali, mas sair da guarita para receber mercadoria... Não, e outra coisa, carta, o receber... Nem carta, tem que ter aquelas Dropbox, aquelas... o receber e fazer a guarda. Né? Que aí é o que que dá um desvio, não, risco. Que é o que eu falo. A intermediação. Por exemplo, pode chegar uma caixinha desse tamanho. Com iPhone desse tamanho. 13, com um iPhone. 15. Né? E que custa tantos mil reais. Certo? Essa caixinha tá fechada, o porteiro ele recebe e deixa lá. Mas não sabe o que tem, né? Não sabe o que tem. Mas se souber, deixa lá, ele não tem um lugar adequado. Ele não tem um treinamento adequado. Não é a função dele fazer aquilo. E aí, de repente, desaparece. Aí desaparece. Ou chutam, ou de repente tá lá, começa a chover, aí tá naquele canto bem na porta, sabe? E aí começa a molhar, e aí estragou. Extraviou ou perdeu. De quem que é a responsabilidade daquilo? Do porteiro? De quem fez a guarda. Do porteiro? Não, do condomínio. Do condomínio. Trabalha com... É óbvio que muita gente iria mandar o porteiro embora. Exato. Em vez de fazer um projeto. Aí já se prepara para um trabalhista. Se for empresa terceirizada, é empresa terceirizada. Se for empresa terceirizada, pior ainda. Exato, mas aí se prepara. Se for um porteiro, né, ainda do condomínio e tudo mais, aí é condomínio. Se prepara para um processo trabalhista aí. Porque não faz parte da atribuição dele. Vamos falar de segurança agora? Vamos, pô. Apesar que portaria remota é segurança, mas vamos falar de segurança, mas em outro aspecto. Minha amiga, quais medidas de segurança que de segurança possa ser implementada na modernização da fachada térrea para prevenir invasões e acidentes? Tá. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode, em projeto, lançar a mão. Desde ferramentas físicas,
tá? E aí eu vou explorar isso, como também ferramentas tecnológicas. A gente tem que adequar o espaço à tecnologia que a gente tem. Então, por isso que sempre conversa muito. Esses 3 assuntos, acessibilidade, tecnologia, segurança, eles são juntos, eles andam bem unidos numa solução para um condomínio, solução completa para um condomínio. Então, física. Primeiro, seja uma portaria presencial, seja uma portaria remota, você solucionar aquela penetração de pessoas, aquela entrada de pessoas, moradores, fornecedores, prestadores de serviço, de fácil vigia e fiscalização de todos. Então, na portaria presencial, a guarita tem que estar localizada, que ela consiga visualizar toda a entrada. Se for impossível, lança a mão da tecnologia, câmeras, sensores, tudo mais. Então, a gente tem essa presença. Outra coisa, nas clausuras. Clausura, todo mundo fala, é feio. Não é feio. Não, Me contrata que eu faço lindas clausuras. mas por quê? Porque você tem soluções de clausuras que você pode adotar a clausura como um partido arquitetônico. Eu gosto, eu não vendo vidros, mas eu gosto muito de trabalhar com vidros. Mas o grande problema que existe nessa história toda é que muitas vezes quando vai a mudança de portaria, quem vai, às vezes a própria empresa contrata um serralheiro para ir lá montar. O serralheiro, ele vai fazer... Ele sai montando coisa horrorosa. Sim, exato. Ele não está preocupado. Aí é culpa da portaria. Aí é culpa da portaria. Exato. Então, vai colocar... quando vai fazer uma mudança de portaria também, não, deixa a gente vai fazer... Não tem uma pessoa profissional da área. Aliás, falando em profissional da área, entendeu? Nós aqui no ValeCast, nós só trazemos profissional da área especializados. Entendeu? Puxa, o que eu vejo de podcast de um monte de aventureiro aí falando de assuntos que não diz respeito à profissão que ele exerce, é uma grandeza. Noção. Não, entendeu? Querendo dar palpite de outras O Brasil coisas. é terra de especialistas, né? Desculpa, é terra de generalistas. O pessoal opina sobre tudo. É técnico de futebol, é síndico, é advogado. E aí o que acontece? Tenta economizar. Alguém chega para você e fala, faz um projetinho aí pra gente, mas assim, só um esboçozinho. É direto. Sem cobrar nada. Com certeza, né? Os advogados são vítimas disso pra caramba. Não, lê esse contratinho, é coisa de 5 minutos você lê. É direto. Você pode me dar uma sugestão? Eu queria uma opinião. É uma opinião. Que você acha? Não me cobra nada. Imagina, vai cobrar em opinião? Eu não tenho nem tabela. Opiniões. Opinião, palpite, dar uma ideia. O que você acha a gente tem lá. Aí você fala, é legal. Legal o quê? É legal, a minha opinião é legal. É bacana. Eu acho que você poderia investir um pouco melhor nisso. Mas. Faz o projeto. Mas tem muito isso. E aí vem. E voltando à questão da solução de clausuras, por exemplo, o síndico. Ele vai e contrata quem? Um serralheiro. Ou a empresa de vidro. O que eles estão ali para vender? Eles estão ali para vender o produto deles. Então, o serralheiro, quanto mais trabalho de ferro, né, no caso, que ele vender... Quanto mais ele fechar aquele negócio... Melhor, porque ele agrega valor ao serviço desse. O pessoal de vidros, eu posso estar até falando assim, sabe? Eles vão me xingar, daqui a pouco são todos meus fornecedores. Mas, assim, eles vão querer vender o quê? Vidro ou alumínio? O que é mais caro? Vidro ou alumínio? Alumínio. Né? Então, começa aquele... Exatamente, estruturar, cheio de alumínio, tal, tarará, fica bonito? Talvez não, talvez fique. O que eles têm que contratar é uma pessoa que é independente, um fornecedor independente, que não tenha vínculo com a solução, para ver o que é melhor para o prédio esteticamente e funcionalmente. Então, que sabe estudar, que sabe não sei o quê. E aí formam clausuras super bonitas. O maior problema de clausura hoje, e que mexe muito com a segurança, é aquelas que tem muito ferro, muito gradil, que a gente fala que a gente está entrando em um presídio, ou numa fábrica, e só que ela vira ponto cego. Porque gradil atrás de gradil você não tem visibilidade. Sim, tá. E aí, o que é para ser um item de segurança, implementar uma clausura para um item de segurança, você está prejudicando a segurança com aquilo ali. Em vez de ser grade por vidro, né? Que daí... Ou a grade correta. Tá? Ou a grade num ângulo correto. Tem muito isso. Não, também tem a ver com o projeto da segurança eletrônica, para ter as câmeras cruzadas de 2 pontos. Se for inevitável um ponto cego, você coloca a câmera ali. Então, a tecnologia ela entra para auxiliar a intertravada, né? Isso aí entra, então, básico, na quais intertravada. Mas tem muita gente que nem sabe.
Não, e outra coisa, só desculpa. Eu canso de ver garagem, hein, que abre as duas portas ao mesmo tempo. O cara sai comum. Eu falo, será que alguém não explicou qual é o conceito de intertravamento? Qual é o conceito de intertravamento? De clausura. Uma porta só abre quando a outra está fechada. Qual é o conceito de clausura? Às vezes a gente tem condomínios, mas, gente, eu sei que isso é muito do ser humano e é muito do uso e costume é muito difícil. Você tem gente que fala, não precisa de clausura não, porque cada torre tem uma porta. E fala, não faz clausura. Eu não tive, mas eu tive já em duas situações. Gente que fala, não, implanta, eu preciso ter clausura, que parece que a clausura também virou um check, sabe? Para o condomínio ser seguro tem que ter clausura, ponto. Só que qual é o funcionamento da clausura? Entra um por vez, ou uma família, né, por vez. Poucas pessoas com né, aquele grupo por vez, né, e quem tiver junto, que não esteja com você, por favor, aguarde para eu entrar. Mas isso vale clausura, você está falando para carro e para... Carro e pedestres. E intertravado, fechou, abriu a próxima. Identificou, abriu a próxima. Até porque se o porteiro vê que entrou um carona atrás, que pode acontecer, entrou um carona, entrou uma pessoa, no intertravamento ele barra. Inclusive a clausura tem que dar um jeito, por exemplo, de travar o cara que ele não consiga, se não for identificado alguma coisa, de ele não conseguir fugir. Exato. Né? Então, assim, você... Por isso é uma clausura, inclusive. Né? Exato. Exatamente. Por isso que você implanta aquela solução de segurança aliado com a tecnologia, porque vai ter ali controle de acesso e tudo mais. Só que ela tem que funcionar. Então, o ser humano tem que colocar para operar da forma correta. Outra questão é na portaria presencial, precisamos blindar a guarita. Legal. Vamos blindar a guarita. E aquela porta fica aberta. E fica todo mundo passando e conversando. Não só dos funcionários, moradores. Eles não vão pegar o porteiro nessa hora, eles vão estudar o porteiro, a hora que ele sair, vai meter um cano na cabeça dele. Mas ou ao contrário, quando ele estiver entrando que vai render, ou ir lá descobrir onde ele mora, pegar a família dele e falar, se você não... Pronto. Acabou. Mas é o conceito da guarita blindada. De que adianta eu blindar aquele espaço se a porta está aberta? Não, é o carro blindado. Não é só isso, blinda, mas o cara vai buscar a correspondência lá na frente, abre, recebe o pacote às 11 da noite. E aí vem as soluções de tecnologia, aí vem o armário inteligente para solucionar isso. Eu tenho uma máxima também que, assim, por exemplo, de entregas, né? Que o cara quer colocar o armário inteligente lá dentro do condomínio, porque ele tem medo de proteger o armário. Ou a entrega do passa-pratos, vamos dizer, coloca lá dentro. Uhum. Daí ele abre pro entregador entrar lá dentro. O entregador não entra. Por que ele não entra? Porque ele está com a motinha ali fora, que não tem seguro, ele não vai abandonar de jeito nenhum. Então falando, não entra aqui dentro, você está protegido. Ele, não, eu quero ficar de olho na minha moto. Uhum. Muita gente, eu tenho muita discussão sobre isso, que as pessoas querem receber quase que lá dentro. E aí, assim, é uma falha na segurança absurda, né? Então, o mais perto possível da porta de entrada, quanto menos um estranho entrar dentro do condomínio, melhor é. Que tipo de desafio você encontra, ou de prática você tem com essa relação da segurança de acesso, assim? Coisas que você viu, tipo absurdos, pediram, faz o cara entrar lá pelo fundo e... Né? Essa da motinho é um caso clássico. Pode entrevistar quem se quiser, o entregador, seja do que for, não gosta que o armário inteligente ou o passa-prato esteja muito lá para dentro. Por quê? Porque se ele entrar lá para dentro, até ele voltar para salvar a moto dele, que ele acha, ele não entra, ele fica ali na porta esperando alguém buscar. Não entra. Eu acho que, assim, o fator humano é a nossa maior dificuldade. Então, tem alguns conceitos que a gente consegue implementar, colocar, que é a clausura, que é o armário inteligente, que são conceitos que, se você estudar e você mostrar para o síndico, mostrar para uma assembleia, você consegue passar para eles a função. Mas no dia a dia, o ser humano se adequar a isso é muito complicado. Então, cada um tem um perfil, né? Eu tô falando assim, na clausura, essa história de abrir as portas, todo mundo entra, todo mundo sai, aquela clausura não funcionar. Então, assim, eu já tive pedidos de condomínio, já tive pedidos e implantei já fiz obras, vocês vão ver. Quem acessar nosso Instagram, ele vai ver e vai falar, olha, a Jorge falou aquilo no podcast e não tá executando aquilo.
Por quê? Porque no total a gente executa o que o condomínio pede. Que eles aceitam. Exatamente. Mas eu tenho clausuras de condomínio que eles colocam banco, colocam sofazinho, para as pessoas ficarem esperando ali um Uber, ficarem esperando um ônibus escolar, tudo mais, dentro da clausura. Qual é o conceito de clausura? Enquanto uma pessoa estiver lá dentro, a outra não entra. E aí você quebrou. Eu já vi morador segurando o portão para outro cara entrar junto. E aí o que eu explico pro... Quantas vezes você já viu isso? E aí o que eu explico pro condomínio quando ele pede isso... Quando eu explico pro condomínio quando ele pede isso, eu deixo bem claro, vamos executar. Que é importante também ter um lugar seguro para as pessoas poderem esperar, né? Um carro de aplicativo. Mas aí é fora, você faz um... Não, podemos executar, mas vamos deixar bem claro e registrado em projeto, numa nota, de que esta não é uma clausura. É um lugar de espera. Não funciona como clausura. Ok? E aí a gente, na solução da arquitetura, que a arquitetura é o fator humano também, a gente tem que estudar o ser humano para poder desenhar o melhor ambiente. Então a gente sabe que aquele condomínio, ele usa aquele espaço daquela forma, perfeito. Então agora vamos fazer uma outra clausura de acesso, de repente, de fornecedores, de prestadores de serviço. Então, a gente vem criando as soluções de segurança para aquela realidade do condomínio. Então, o fator humano é complicado. A gente não consegue colocar regras. Agora o César estava quieto até agora, né? Estava prestando uma atenção. Estava prestando atenção até ele fazer a pergunta. E a pergunta que não quer calar, que ele veio cochichar no meu ouvido aqui. Você está falando um monte de alteração, tá? Isso é, teoricamente, mexer na planta geral do condomínio. Né? Pode ser feitas alterações parciais ou tem que alterar num todo? Que isso, de repente, vai alterar até em ganho de área comum e por aí vai. Então, aí a gente tem legislação para isso e tem os técnicos para isso, para solucionar. O que a gente não pode, o síndico, ir lá e ir fazendo as mudanças, as adequações, tá? Isso não pode. Tem que ter um engenheiro, um arquiteto ali atuando, que ele vai ver naquela cidade qual que é a legislação, qual que é o zoneamento que permite. Então, tem lugares, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela deu uma flexibilidade muito grande para os condomínios poderem fazer essas alterações, porque eles viram que era demanda de muitos condomínios e viram que, de repente, colocar clausura, de repente mudar um gradil, de repente, criar umas soluções, não vai mudar no urbanismo da cidade. O urbanismo da cidade é muito além do que a clausura de um prédio. Mas tem outras cidades que não têm essa flexibilidade. Aí cabe o arquiteto e o engenheiro estudar cada local, o zoneamento onde está aquele condomínio e poder propor alterações viáveis. Porque na hora que você for falar em alteração de área construída de condomínio, é uma solução inviável. O problema que eu vejo, às vezes, em determinada obra que você faz dentro do condomínio, ele é alterar a fração ideal. Sim, exatamente. E aí a fração ideal já não está falando só em prefeitura. Nós estamos falando em cartório. Exato, também, documentação, escritura. Por isso que é inviável. Então, aí às vezes, eu já nem o simpático proponho. ele não pode fazer o que ele acha que deve, que pode alterar a fração ideal. O pessoal alterou a fração ideal, vocês arrumaram um problemão. Agora, por exemplo, montar uma clausura de vidro na frente do condomínio, isso não altera em nada. Não. Depende. Depende, né? Depende. Aí eu já estou com Tem que ver meus isso aí. colegas, meus advogados aqui. Depende, tudo depende. Né? Depende da cidade. São Paulo, não tem problema. Não tem problema. Depende. Eu acho que muitas Cada vezes... Cada cidade tem o seu código de obras, tem o zoneamento. Eu vi condomínio agora, aliás, nós vamos participar de uma assembleia sobre isso. Que os caras ficam perguntando para advogado o que é alteração de fachada. Amo meus colegas aí, tudo, mas... são os mais indicados para explicar isso. Entendeu? Quem tem que falar que se altera a fachada ou não? Arquiteto. Entendeu? Ele que vai ter que chegar lá falando, não, isso aqui vai alterar a fachada, isso aqui vai... Entendeu? Por mais que às vezes ele esteja embasado na lei, não necessariamente. Então, ele vai ter conhecimento para aquilo. Né? Eles estão falando lá em cobertura de uma área, que é apartamento que tem a área... É uma briga isso. É uma briga, entendeu? Estão falando da cobertura, tem apartamento... Fechamento de sacada. Fechamento de sacada já tem mais ou menos definido isso, mas de qualquer maneira, assim, a cobertura, eles querem fazer diferente. E o cara fala, não, mas aqui não aparece. Não aparece aí, mas se o cara subir, se alterou de lá para cá,
eles não entendem que é fachada também, né? O telhado é fachada. É fachada e você tem algumas complicações não, muda aí. Fachada. Muda a fachada. Na verdade, assim, fachada, simplificando, toda a parte da construção que é vista de fora. Toda e qualquer parte da construção que é vista de fora é fachada. Gradil é fachada. Se janela o cara vem de é cima, fachada. é fachada. É fachada. Aí o cara acha que não, mas os prédios são menores, ele não consegue ver, eu não consigo ver a minha sacada tá com a grade até aqui, então o cara não vê, mas se dá de um jeito, num ângulo que dá uma visão, não importa qual, alteração de fachada. Alteração de fachada e fachada era comum. Né? Entendeu? Então, você também não pode mudar do jeito que você quer. Você tem que ter uma aprovação. Você tem que ter uma aprovação. Mas aí, a estratégia... Porque aí você fala, tá bom, Jorge, mas se tudo é fachada, então como que você consegue fazer a obra de mudança de área de fachada térrea se você está mexendo numa fachada? Como é que você viabiliza isso? Porque em condomínio ele é um tripé. A gente fala que o projeto em condomínio é tripé. Lá no escritório a gente adota isso. O que é? Primeiro, função. Eu não posso mudar porque eu quero. Tá? Então, eu mudo porque eu tenho que ter uma função. E aí vem a função, a necessidade. Qual que é? Adequação a uma lei? Acessibilidade. Então, eu estou sobrepondo algumas importâncias. Então, eu estou atendendo à legislação. Então, eu estou mudando essa fachada para atender à legislação. Para segurança, então, tem um uso. Estou justificando o benefício daquela mudança. Então, é para melhorar a segurança. Então, eu começo a baixar quórums de aprovações para justificar aquela alteração em fachada. E jamais a gente vai falar que eu quero alterar essa fachada para deixar ela mais bonitinha. Que a estética, cada um tem a sua. Que né? obra, então, normalmente, isso aí entra os advogados, entra as administradoras, né? Você falou bem finalidade. Muitas vezes que vai fazer determinados tipos de obra, né? Não, isso são 2 terços porque é embelezamento, tá? São 2 terços porque está aconselhando na Assembleia que se fosse fazer uma alteração de fachada. Tudo. Mas aí tem obra útil, obra necessária, entendeu? Então você pode navegar nesses ambientes e trabalhar esses colos. Por exemplo, por mais eu vou fazer construir uma garagem no condomínio, que é na área térrea. Se for ver, isso aí são 2 terços. Tá, depende. Tá queimando a pintura do carro, vem chuva de granizo, está prejudicando. Então já passou, não é 2 terços. Isso aí você tem que ver que é uma obra necessária. É caso a caso. É caso a né? caso, e entendeu? aí cabe a nós técnicos criar um projeto que a gente consiga justificar tecnicamente para conseguir viabilizar, para baixar quórum e implementar. Isso. E por isso que a gente anda lado a lado com os meus colegas, os advogados, condominialistas. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhando junto com eles. Então, sempre quando a gente cria um projeto para um condomínio, eu peço o contato do jurídico deles, para eles também validarem e a gente ir para uma assembleia. Exatamente, ir para uma assembleia com uma proposta de projeto execuível, que dê para implantar, que o condomínio não vai ter um problema amanhã depois de embargo. De reclamação. Agora, isso tudo que você falou do retrofit e da reforma do térreo, você vê essas práticas, esses novos conceitos sendo implementados nas novas construções? Como é que você vê isso? Você acha que o pessoal lançamentos? Os novos lançamentos, porque qual que é o ponto? Às vezes é enxugar gelo, né? Você vem arrumando, mas os novos lançamentos estão com esses conceitos. Qual que é a tua visão disso? Aí a gente vai... Depende. Não, aí vocês estão falando com uma arquiteta que, assim, ama de paixão condomínios antigos. Então, o que eu vejo nos lançamentos? O arquiteto de lançamento condominial, ele é um arquiteto que ele é muito pressionado pela incorporadora, e aí eu sou filha de incorporadora, então também vivo nesse mundo da incorporadora, e a incorporadora ela é muito pressionada por quê? Pelo financeiro, pela parte comercial. Então, eles começam a ter muito apelo de marketing em algumas soluções de condomínio. Porque vai em stand e é bonito de colocar em propaganda. Então, é aquele exemplo... Dá um exemplo pra gente. Um exemplo muito bobo, mas coloca 2 ganchos em 2 árvores e aí coloca cada morador... O morador tem que descer com uma rede, área zen.
A gente tem área zen no condomínio. Baratinho. Então o condomínio... É solução ótima. Solução, então, sabe? Inovadora. Ninguém nunca ouviu falar. Então, assim, são algumas soluções. E esse arquiteto, ele planeja, faz uma arquitetura muito bonita, tem muito valor na arquitetura dele, só que ele não acompanha, na sua grande maioria, o condomínio após a implantação, os humanos usam. Eu conheço condomínio que a quadra é tão pequena que dá a impressão que quando os caras vão jogar lá é um pebolim, entendeu? Então, assim, conheço alguns. Então, quer dizer, eu não consigo entender. Para fazer um check, quadra poliesportiva. Exatamente. Então, entendeu? Área zen, quadra poliesportiva. É uma banheira. Exato. Agora, e de portaria, você vê alguma inovação vindo aí? Estou falando de desenho de portaria, porque muita gente fala, olha, por exemplo, eu tenho ouvido muito isso. O cara fala assim, não, a gente já vai deixar nascer com portaria remota. A gente não vai colocar, a gente vai usar a guarita para pôr os armários inteligentes, né? Uma bateria de armários, dependendo mas a gente não vai implantar delivery um banheiro. room. O delivery room é o nome bonito. Mas você tem visto alguma coisa? Tá lindo o delivery room lá no folheto, tá? tem bastante. E essa solução a gente também usa para os antigos. A portaria tá lá, tá física implantada e muda para uma portaria remota. O que eu faço com aquela portaria? Eu preciso demolir? Não necessariamente. A gente vira um delivery room ali. Então, e de onde que eu vi esse delivery room adaptado? De um lançamento. Que eu falo, olha só. Então, assim, muito também das incorporadoras, elas constroem a portaria presencial, porque às vezes há um conceito, dependendo do padrão do prédio, que aquilo vai valorizar mais o empreendimento. Então, eles vendem um imóvel na planta lá, com portaria presencial, porém, eles já sabem, como a maioria dos lançamentos, que depois de um ano as taxas condominiais começam a subir, e aí a solução vai ser, dependendo, uma portaria remota. Com um armário inteligente. Com um armário inteligente. E aí, o armário inteligente já vem muito eu vejo, tá? Autonomia. Muito do lançamento, porque agrega valor. Tá. É um item que agrega muito valor. Você tá mesmo quando for presencial tradicional, já com armário inteligente. Em armário inteligente. Antes, a gente já desvinculou, a gente ainda achava que o armário inteligente era obrigatório para aqueles condomínios que estavam implantando uma portaria. Você já viu o armário inteligente dupla face? Que ele põe, que você entra uso bastante como você entra num beco, a portaria abre, fecha ali para que o entregador esteja e você abre do outro lado. Não seja assaltado, né? E você tira do outro lado. Exato. Mesma coisa, você pode pôr alguma coisa daquele lado de dentro. Para alguém retirar. Alguém passa lá e retira. É genial. Eu gosto muito disso. Eu já tive a oportunidade de projetar, porque a gente tem, às vezes, algumas limitações de espaço e ele soluciona bastante essas limitações. Mas hoje não está mais vinculado com portaria remota, presencial com armário inteligente. Essa semana entrou um pedido de condomínio, um projeto novo de condomínio, e essa era uma demanda. A portaria vai ser presencial, mas a gente quer o armário inteligente. Que legal. O papo tá bom. Opa! Entendeu? Mas o tempo urge. Né? Já passamos. Então é assim. Agora, eu sempre faço a pergunta para os convidados que vêm aqui. O que você vê no futuro, né, da arquitetura, né, de modernização, de novos produtos, né, de urbanismo, né? Conversei com você um pouco sobre acessibilidade, entendeu? O que você acha que vai ser de agora em diante, como que vai ser tratado isso? Porque eu vejo às vezes que as construtoras não têm, às vezes, muita vontade. Você fala que agrega valor, mas, por exemplo, tem construtora que entrega condomínio de casa e os carros ao tempo, sendo que se ele já tivesse feito a garagem coberta, já evitaria um monte de problema e colocaria 2, 3 mil reais a mais no custo de cada casa dele, não mudaria em nada para eles. Aí a gente também está falando muito de política. As incorporadoras, elas também são pressionadas com o zoneamento de cada região. Então, para a incorporadora, cada metro quadrado ali custa e vende. Né? Então, você coloca lá, vende, sei lá, 15 mil reais o custo de um metro quadrado na venda. É dinheiro, né? Então, a gente tem zoneamentos, onde depende do que a prefeitura quer fomentar naquele bairro. Então, eu tenho, assim, ações de prefeitura que eles falam que já não é mais necessário prédio ter garagem.
Aliás, eu falo para você uma coisa, lá na Europa, Júlio, garagem é luxo. Não, porque, mas é que luxo. Lá o transporte público funciona. Mas Você vê as casas, eu que vi casa em Londres, vi casa em Amsterdã, não tem garagem lá, né? A maioria dos caras usa uma nota preta, mas para ele, por exemplo, colocar o carro na frente da casa dele e estacionar, custa não sei quanto, o valor muito grande para ele deixar. Mas aí vem o quê? A questão política e a questão assim, política não estou falando assim de política partidária, não estou falando disso, estou falando política do que eles querem implantar como plano diretor para aquela cidade. Então, tem urbanistas que estudam isso e tudo mais. Então, assim, eles usam essa solução para fomentar o meio de transporte coletivo, para tirar o individual e fomentar o coletivo. Só que tem cidades que não tem bairros, né, até que não tem essas condições. Aí a gente anda na contramão, né, naquela coisa. Primeiro a gente cria o problema para depois trazer a solução. Então, eles liberaram construção de prédios sem garagem para fomentar as pessoas a usarem meios de transporte. E vem muito naquela questão de valorização do centro de São Paulo também, de alguns bairros que não tem espaço físico para ter garagem. E aí, você tem alguns problemas, né, porque hoje em dia a gente usa muito os carros. E aí se cria todo um problema naquele bairro, naquele entorno. Eu queria que essas de pessoas lugares que onde vão estacionar. criticam visitar essas cidades onde eu tive o prazer de ir e ver o que é o assunto bicicleta. Exatamente. Eles não sabem o que é ter bicicleta. Aqui nós temos... Mas falando em segurança, bicicletário tem que ser fechado. Sim. Principalmente bicicletário. Muita gente, hoje, ainda mais com o preço das bicicletas, tem as bicicletas caríssimas, tem que fechar as bicicletas. Mas o que acontece no projeto, pendura suas bicicletas, deixa tudo ali na frente e é quase que o bandido é uma atração. Me explica uma coisa, eu tenho um sensor que você coloca na bicicleta, um rastreador que você coloca na bicicleta que quando entra ou sai do condomínio. Sabe que eu tenho conversado isso muito com o Daniel, nosso episódio 1, Daniel, da medida útil, exatamente sobre essa questão do rastreamento de bicicleta. Isso é uma inovação de baixo custo que está sendo bastante pensada aí. Mas hoje em dia rastreamento para bicicleta ainda é uma minoria. O que precisa mesmo é trava e colocar isso, ainda mais bicicleta de 20, 30, 40 mil, desculpa, não dá para deixar na garagem solta, né? Não. Mas o cara não pensa, né? Pega o carro dele e deixa com a chave no contato com os vidros abaixados. Não faz isso. Até porque, por mais que se trabalhe a questão da segurança condominial, não é um forte, né? Sim. Sim, ali você está com um objeto de valor. De valor exposto, chamando a atenção. Exatamente. E aí vem aquela plaquinha, né? Tudo que você deixa no seu carro, não somos responsáveis, tal, e bicicletas, né? Tá no convenção, inclusive, às vezes. Exatamente. Né? 99%. Bom, tá, tem jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço esse tempo que você teve com a gente Passou aqui. Passou rápido. Espero que você volte, né? Volte logo, né? Para a gente conversar mais, que se fosse aqui a gente ia embora no assunto, mas temos que dar uma... Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. O convite já está aceito, volto sim. É isso aí, nosso episódio 14, com a especialista e que estava falando com o Jaime aqui, nós dois precisamos pesquisar mais as mulheres especialistas. Tem muitas. Tem muitas mulheres especialistas. Precisamos que as meninas nos ajudem a identificá-las todas. Exatamente. Mas vamos fazer. Senão não é clube do bolinha aqui, né? Não. De jeito nenhum. Então, quero agradecer a todos, agradecer meu co-host aqui, José Júlio Pereira, da Atende Portaria. Pessoal, aqui em São José, dá uma olhada com carinho. E aí no Brasil, também dá uma olhada com carinho para esse cara aqui entende. Quero agradecer demais a Georgia por ter vindo aqui, um arquiteto que mostrou para a gente todo o seu conhecimento e nos brindou aqui hoje, com certeza, né, com muito saber. Obrigado. Obrigada. Tá? E, pessoal, de novo, dá aquele like. Segue a gente nas redes sociais. Comenta. Faz pergunta para a Jorge, que ela vai estar acompanhando lá no vídeo. Lá ela vai responder você. Entendeu? Qual que é o seu contato de novo, Jorge? Vamos lá. Instagram, amor, bola, _, arquitetura, _
entra no Instagram. No Instagram a gente tem o meu WhatsApp, tem o contato direto, manda uma mensagem que eu respondo e a gente fica sempre unido. E o importante é passar informação para os síndicos e para os moradores. Então, engajamento é a palavra. Curtam, sigam e comentem. E também façam inscrição de inscrito lá para receber as nossas atualizações. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Que é o último da primeira temporada, então Isso não aí. percam. E é um cara muito especial. É isso aí.